Agora a gente vai ver então as palavrinhas típicas de pergunta, isso mesmo. Por exemplo, onde, quando, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu separei a primeira, où. En français, où. O que significa où? Significa onde. Então, por exemplo, où vous allez? Onde você vai, certo? Então, nesse caso aqui, où vous allez, por exemplo, onde você vai, poderia ser, eu usei como entonação, poderia ser uma afirmação, onde você vai, né? No sentido, para onde eu levo isso daqui? Onde você vai, né? Você leva para onde você vai. Mas assim, eu tentei usar aqui um exemplo com a entonação usando a palavra interrogativa où, tá? Se eu quiser usar o est, também dá, olha só. O est que vous allez, podem te perguntar isso lá na imigração, por exemplo, certo? Você pode ouvir essa pergunta lá no aeroporto, passando pelos oficiais da imigração para tentar entrar, então, na França. Eles podem te perguntar isso. O est que vous allez? Aí, claro, você vai, né, responder, je vais à Paris. A gente já falou isso no vídeo anterior aí. O est que vous allez? Então, percebeu que eu usei a palavra interrogativa onde e usei o est também. Agora, vamos tentar fazer a inversão sujeito e verbo, usando também a palavra interrogativa où, para formar essa pergunta mais formal. Então, où allez-vous? Où allez-vous? Super! Vamos para a próxima palavrinha interrogativa aí. Quando? Então, en français, como é que a gente diz quando em francês? Eu digo quand. Repete aí comigo. Quand. Quando, certo? Então, quand. Olha a minha pergunta. Quand vous sortez de l'hôtel? Ah, très bien. O que eu tô perguntando aqui? Quando você vai sair do hotel? De repente também podem te perguntar isso aí lá na imigração, né? Você vai ficar quanto tempo? Você sai quando do hotel? Então vamos para a segunda que eu tentei colocar na estrutura do ESC. Quand est-ce que vous sortez de l'hôtel? Repete aí comigo para treinar. Quand est-ce que vous sortez de l'hôtel? Então eu estou usando o quand, que é a palavra interrogativa, e também estou aplicando o uso do est para deixar a estrutura um meio termo, né? Nem tão informal, nem tão formal. Então você pode usar tranquilamente com est. Agora eu vou usar o quand também usando aí a inversão de sujeito e verbo para deixar a minha pergunta mais formal. Então, quand sortez-vous de l'hôtel? Você pode ouvir essa pergunta. Quand sortez-vous de l'hôtel? Très bien. Vamos para a próxima palavrinha interrogativa para você conhecer aí. E a próxima é quel. Repete aí comigo. Quel. Quel, que significa o quê? Qual, né? E pode ser quais, a gente vai ver as variantes. Aqui eu vou pedir que você preste bem atenção, porque tem uns detalhezinhos para se falar aqui do quel, tá bom? A palavra interrogativa quel, que é qual, em francês aqui ela vai se acordar com gênero e com número, tudo bem? Então, por exemplo, eu quero falar qual é o seu nome, né? Ou, por exemplo, vamos pensar outro aqui. Quel est votre hôtel? Qual é o seu hotel? Um exemplo. Nesse exemplo aqui, quel est votre hôtel? Hotel é masculino em francês. Então, eu vou usar o quel do jeitinho que tá aí. Q-U-E-L, certo? Mas se eu quiser perguntar assim, por exemplo, quais são os dias? Quels sont? Aí eu já tenho que pensar, os dias são masculinos, então é masculino pluriel, tá? Masculin pluriel, masculino plural. Então eu já vou ter que concordar o quel, tudo bem? Então eu vou ter que usar assim, ó, Q-U-E-L-S, porque eu tô usando masculino plural, certo? E tem casos que a gente vai ter feminino. Como é que faz o feminino? Então é o quel, Q-U-E-L, acrescenta mais um L e um E. Quel. Quel. Percebeu? Então tem o quel e quel. Ó, é bem suave a diferença, né? Quel, quel. Então assim, e o quel no feminino também pode ser plural, aí você acrescenta mais um S. O som vai ficar praticamente o mesmo, né? Então, olha só, vou falar na sequência para você. Quel, masculino singular, masculino
plural, feminino, feminino, plural. Vou falar e você vai perceber aí que o som é praticamente o mesmo, tá? Então, ó, quel, masculino singular e masculino plural. Quel, tá? A pronúncia dessa palavra isolada é igual. Você vai sentir isso no verbo que vem depois, que aí você vai perceber, é plural, tá? Agora, quel, feminino, ó, então não é o masculino, é quel, tá? Quel, então no feminino, e plural também, quel, vai ficar igual. Então, praticamente são duas pronúncias, uma para masculino, tanto singular quanto plural, e outra para feminino, singular, plural. Então, são duas, tá? Quel. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos ver alguns exemplos de question aqui, vamos ver algumas perguntas, ó. Qual é o prato do dia? Quel est le plat du jour? Très bien. Quel est le plat du jour? Então, para você fazer essa pergunta aí no restaurante, qual é o prato do dia? Quel est le plat du jour? Agora eu quero perguntar no plural. Então lembra que aí é o que? O ELS, certo? Então, quais são os meios de pagamento? Repete aí comigo. Quels sont les moyens de paiement? Quels sont les moyens de paiement? Percebeu aí? Quels sont, quais são, né? Quels sont les moyens de paiement? Bravo! Agora a gente vai entrar nos exemplos de feminino. Então, eu vou falar assim, qual é o meu quarto lá no hotel, por exemplo? E só lembrando você que assim, algumas palavras que são em masculino no português, elas são femininas lá em francês. E também tem o inverso. Quem sabe um dia eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de feminino e masculino, né? Mas então, só para você saber hoje, quarto para nós em português é masculino, mas em francês é feminino. Então, eu vou usar aqui o quel. Lembra aí? Q-U-E-L-L-E. Então, qual é o meu quarto? Olha lá. Quelle est ma chambre? Quelle est ma chambre? Qual é o meu quarto? Então, de repente, você tá lá na recepção do hotel e ele tá preparando lá a papelada e tal para você entrar, vai te entregar a chave e você pergunta, quelle est ma chambre? Qual é o meu quarto? Ele vai te dizer o 205, 205, 205, né? Enfim. E agora vamos pro feminino plural. Olha lá. Quelles sont les chambres? Opa! Tô usando no plural. Você tá num grupo, por exemplo, e você quer saber quais são os quartos para esse grupo, né? Então, quelles sont les chambres? Quais são os quartos, né? Quais são os quartos? Ça va? Tudo bem? E vamos para a próxima palavrinha interrogativa que quer saber quem? Isso mesmo, quem? Então, como é que eu falo quem em francês? Qui. Repete aí. Qui. Très bien. Então, eu criei algumas perguntinhas aqui para você, ó. Não necessariamente vai estar naquela estrutura de entonação, inversão. Eu fiz aqui uma inversão, fiz aqui, vamos ver o que você me diz aí, o que você acha. Olha só. Qui est le responsable? O que eu tô perguntando aqui? Quem é o responsável? Então, por exemplo, você tá lá, de repente deu um problema na sua conta lá no restaurante, lá em Paris, você sinalizou que tem alguma coisa errada na conta, o garçom não soube muito o que fazer, você pergunta quem é o responsável. Um exemplo, né? Acredito que isso não vai acontecer não, mas se você precisar usar, tá na sua mão, certo? Então, uma segunda pergunta que eu formulei usando qui, é essa aqui, ó. C'est qui le responsable, né? C'est qui le responsable? Então, é quem aí o responsável, né? Très bien. E uma outra, você pode, por exemplo, se alguém fala assim, você vai ter que falar com o responsável. Aí você pergunta, qui est? Quem é? Certo? É uma forma curtinha de perguntar. Então, quem é? Né? Qui est? Legal essa, né? Vamos para a próxima palavra interrogativa? Comment? Essa palavrinha interrogativa, então, para se perguntar ali como? Como? Então, olha aqui uma pergunta. Comment vous voyagez? Alguém pode te perguntar isso, né? Comment voyagez-vous, por exemplo, é uma outra pergunta, né? Seria a forma mais formal, certo? Treinando, então. Comment vous voyagez? Comment est-ce que vous voyagez? E comment voyagez-vous? Super bien. Vamos para a próxima. Qu'est-ce que? Opa, essa daqui é uma outra forma, uma outra expressão para você fazer perguntas em francês.
Attention, né? Você tá lá conversando com as pessoas e tal, e podem te perguntar isso aqui, ó. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Opa! O que, olha só, qu'est-ce que, o que você vai fazer em Paris? Aham! Podem te perguntar isso na imigração ou não? Podem, com certeza. Alguém te pergunta lá, para onde você tá indo? Tô indo para Paris. O que você vai fazer em Paris? Vou trabalhar, vou estudar, é só turismo, certo? Então, presta bem atenção. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? É isso aí, então, qu'est-ce que, para perguntar o que, certo? Olha uma outra frase que eu criei aqui para você, ó. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Aham! Qu'est-ce que vous venez faire en France? Quero saber. O que você vem fazer aqui na França? Très bien. Vamos para a nossa última palavrinha do dia. Quoi? O que é o quoi? O quoi é para perguntar o que ou então do que, certo? Só uma dica. O quoi, ele é diferente ali, né? Porque eu acabei de te mostrar ali o qu'est-ce que é o que, né? O que é, por exemplo, o que você vem fazer em Paris, né? O que você vai fazer em Paris? Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? O quoi, eu não aconselho você usar muito, por exemplo, no começo, porque ele é mais informal, tá? Então, evita usar aí nos primeiros contatos com as pessoas, você não vai, né? Evita usar o quoi. Então, o quoi ele é mais informal e aí você como você já tá falando com alguém muito íntimo, você já tem uma grande amizade ali e tal, né? Você vai, vous allez faire quoi? Você vai fazer o quê? Né? Porque se eu fizer essa pergunta no intermediário ali, nem formal, eu vou perguntar qu'est-ce que vous allez faire? Certo? Então, aqui eu tô sendo bem informal, ó. Vous allez faire quoi? Você vai fazer o quê? Tá? Ou então, vous parlez de quoi? Você tá falando do quê? Certo? É um pouquinho mais informal aí, tá bom? Então, tranquilo? Quoi? Vous allez faire quoi? É uma pergunta bem informalzona, né? E vous parlez de quoi? Você tá falando do quê? É um exemplo aí, de repente você já fez amizade aí, tá conversando com os amigos em Paris, chique, né? Já fez amizade lá em Paris. Claro, sabendo fazer essas perguntas, sabendo as formas todas de fazer perguntas, como não fazer amizade? Tem que se lançar, falar com as pessoas e fazer amigos sim, porque a sua viagem para Paris ou para França, ela tem que ser inesquecível, maravilhosa. Não pode ser só uma viagem. Ela tem que ser fantástica, marcar você, né? Super bien! Agora você já sabe fazer perguntas em francês.